Fala aí, galera, gamers e nerds, beleza? Aqui é o Fábio do Games e Nerdices e hoje, pessoal, com mais um vídeo especial aqui para o nosso canal. Galera, como vocês observaram aí no título, comprei finalmente meu PlayStation 5, né? Peguei aí o PlayStation 5 Slim e hoje eu vou falar para vocês como que foi a minha primeira experiência, né, com esse console. Então, galera, estão curiosos, querem saber mais sobre o PlayStation 5? Fiquem conosco aí até o final, que eu tenho certeza que vocês, gamers de plantão, vão gostar. Bom, galera, antes de falar do Play 5, eu queria convidar vocês mesmos que chegaram agora no nosso canal, descobriram por acaso, vieram por alguma outra recomendação, sejam muito bem-vindos. Aproveitem e se inscrevam no nosso canal e nos ajudem aí compartilhando os nossos vídeos para o pessoal que ainda não conhece, ajudando o nosso crescimento aqui no YouTube. Fechou? E bom, galera, peguei meu PlayStation 5 lá no Shopping Games Tabuão, em São Bernardo do Campo, uma loja bem bacana, né? Onde o meu amigo Lucas acabou me indicando para comprar nessa loja, que ele comprou o dele, né? Ele pegou um aparelho seminovo e o meu eu acabei pegando aí um aparelho novo, né? Eu peguei aquele Buildon, né? Que é aquele pack que vem os dois jogos, né? O meu, no caso, veio o Astro Boy e também veio o Gran Turismo 7, né? Bom, galera, eu peguei o PlayStation 5, né? Porque eu defini isso como uma meta para mim, né? E com o passar do tempo, alguns jogos foram me interessando, como por exemplo o Homem-Aranha 2 e até mesmo o próprio Astrobot, que é um dos jogos que eu vou mais jogar, né? Que eu achei bem bacana aquele jogo. E fora outros, né? Também que acabaram me chamando bastante a atenção. Então, galera, eu gravei aí um pequeno vídeo mostrando a minha experiência aí, né, vamos dizer assim, a minha primeira experiência com o PlayStation 5. Então fiquem aí com o vídeo e eu já volto logo em seguida para falar as considerações finais, beleza? Então fiquem aí, galera, e eu já volto. Falhou? Bom, galera, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o PlayStation 5, né? Falar aqui alguns pontos que eu achei dele, né, na minha primeira experiência. Então bora lá, né, pessoal? O design do PlayStation 5 eu achei lindo demais, é muito bonito. Ele é bem mais compacto, né? Menor do que o PlayStation 7, mas ainda continua um mini tanque, né? Ele é pesadinho, né? Bem pesadinho. Aqui, ó, como a gente pode ver, tem as entradas USB. Espera aí, deixa eu focar. Aí, ó, tem as duas entradas aqui. Aí, ó, duas entradas USB, né? Pra gente conectar controles, né? Ou acessórios externos. Temos aqui o botão Power, né? Temos aqui o leitor, né, galera? Eu não gostei muito do leitor. Ele é na parte de baixo, né? Então, se você não colocar o PlayStation 5 em pé, fica difícil de você colocar algum jogo, né? Então você vai ter que colocar algum suporte para ele ficar um pouco mais alto, né? Se você jogar na horizontal. Outro detalhe importante também, vamos aqui na lateral. Ó, uma coisa que eu achei bem interessante é que essa parte aqui, ela é um pouquinho mais aberta, né? Eu fiquei até com medo, pensando que era algum problema de fabricação, mas daqui a Sony ela já fez esse design para justamente facilitar, né? Para facilitar a entrada de ar, né? Para o cooler ventilar melhor, aí o ar que vem de fora, o ar quente, né, ele expele por aqui por baixo e assim vai, né? Então tem esse detalhe, né, que ele é um pouquinho mais aberto aqui em cima comparado à outra parte, justamente para poder ventilar melhor, né? Aí aqui tem o símbolo da PlayStation, olha só que legal, né? Tem o logo aqui da PlayStation. E mais aqui atrás, né, as outras entradas, entrada 1, né, HDMI, mais entrada USB, né, tá aqui as entradas HDMI, e é isso aí, ó, a fonte, né, e é isso aí, galera. E aqui do lado, né, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês,
Olha aí, ó. Mais uma entrada aqui de ventilação e a marca da Sony, né? Então, visto ele aqui de cima, olha só que interessante, né? Ele parece um piano, na verdade, né? E essa parte aqui, ó, ela é justamente para entrar, né, o ar frio e expulsar aqui por baixo, né? Que ele espelha o ar frio e o ar quente, né? Então, tem essa curiosidade aí que pode ser até a dúvida de alguns de vocês. Então, galera, o PS5 acompanha aqui o cabo HDMI, né? Esse cabo aqui ele é pequeno, galera, então vocês têm que colocar ele em uma área que seja bem próxima à TV, se caso for usar ele, mas o cabo é de ótimo acabamento, né, bem bonito, mas o problema é que ele é bem curtinho, né. Temos aqui também o cabo para recarregar o controle, né, para conectar na USB do controle. Ele é tipo C, galera, então se vocês quiserem pode usar esse cabo ou algum cabo do tipo C também que serve. E temos aqui a fonte de alimentação, né? Temos aqui a fonte aqui de alimentação, olha aí, né? Bem legal, bem padrão da Sony. A Sony ela não muda essa fonte de alimentação. E claro, né? Temos aqui o controle, né? Controle que eu achei bem bonito, gostei demais, né? Agora é o P do PlayStation destacado aqui, bem bacana. E lógico, né, galera, ele vem também os pegs pra gente colocar aqui embaixo. Vocês estão vendo, ó, que tem dois pegs aqui. Se quiserem colocar ele deitado, né, na horizontal, tem que colocar esses pegs aqui embaixo, né? Mas lógico, né, que eu peguei outro suporte, um impresso em 3D para ficar bem mais legal. Que esse daqui, galera, é só dois pedaços de plástico, né? Simplesmente só para deixar ele um pouco levantado para refrigerar melhor. Mas se vocês quiserem, vocês podem encomendar, vamos dizer, um suporte, né, que coloca aqui nas laterais dele, que também fica legal pra caramba. Então, galera, nosso PlayStation 5 já está ligado. Uma coisa que é interessante que eu quero mostrar para vocês, ó, com o suporte que vem com ele, né, ele fica um pouco inclinado para refrigerar melhor, principalmente aqui nessa parte. Aqui fica o LED, né, que indica que ele está ligado. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês no escuro, que fica uma coisa da hora. Pera aí, galera. Olha só, galera, no escuro como que fica da hora, né? Fica bem bonito, né? Aqui, bem legal. Então, galera, depois que a gente configura, né, faz todo o procedimento, toda a configuração inicial, a gente já vai, né, pro nosso menu, né, pro nosso menu de usuário. Aí o nosso menu, assim, ele tá bem organizado, gostei dessa organização, né? Então tá a PlayStation Plus, a PlayStation Store, né? Boas-vindas, tá aqui os jogos que a gente instalou, todos os acessórios da PlayStation, né? Tem um diferencial agora, galera, porque pra gente ver, por exemplo, a gente tá fazendo download de um jogo, né? Por exemplo, se a gente quiser ver o status, tem dois modos: ou você vai em cima do jogo, né? Ou então você aperta o botão da PlayStation, do controle, né? Apertando ele aqui, ó, a gente vai para esse menu, né? Que mostra aqui os últimos jogos, algumas informações. E também, né, vai mostrar aqui os usuários que estão online. E aqui, ó, downloads, uploads, é aqui que a gente vai, né, para ver se tem alguma atualização, se aí o status de que tá aqui para instalar os jogos, tudo mais. E serve também para a gente ver, para desligar o microfone também, ver o status do controle, se a gente está online ou não. E também quando a gente aperta o botão de energia, que ele está escondido aqui, né, não está mais visível. Então aqui, né, já vem as opções, né, entrar no modo de repouso, desligar o PS5 ou reiniciar, né. Então o menu aqui ficou um pouco escondido, mas dá para se acostumar. Uma coisa que eu gostei bastante, pessoal, é com relação à PlayStation Store, né? A PlayStation Store, eu acho que a navegação nela ficou melhor, né, comparado ao PlayStation 4, porque os menus, ó, estão bem acessíveis, né? Dá pra gente selecionar um jogo, colocar na lista de desejos, ó, que nem eu fiz aqui, ó, coloquei o Ghost of Yotei, né, na lista de desejos,
né? E assim vai, quando você seleciona um jogo aqui, você tem a opção de colocar ele na lista de desejos, né? Ó, que nem, por exemplo, aqui a gente vê as ofertas, né? E dá pra ver muita coisa legal. E lógico, aqui dá pra gente ver o carrinho. Se a gente for no mais, a gente vai ter as opções de resgatar código, tudo mais, né? Eu tenho 4,78 na carteira, que eu baixei algumas coisas. Mas a gente vê todo o histórico aqui, eu achei que ficou bem facilitado, né? Aqui em cima tem algumas opções que facilitam, né? Tem a configuração, dá pra gente pesquisar. Nas configurações, galera, tem umas coisas bem bacanas. Que a gente consegue ver o armazenamento, né? O quanto que a gente tem livre ainda. Eu tenho, ó, 660 livre, né? Que eu baixei algumas coisas. Armazenamento estendido, galera, dá para colocar um HD externo, só que no caso do Play 5, como ele está trabalhando com SSD, o ideal é comprar um SSD e colocar nele mesmo, né, na parte interna. Não é tão difícil, eu vi alguns tutoriais, não é tão complicado. O SSD é mais caro? Mas compensa, viu? Compensa mais, que aí vocês já podem instalar os jogos, né, e tudo mais. Agora, o HD externo, né, que a gente usa no PlayStation 4, ele aceita também. Só que tem um detalhe, a gente consegue armazenar as coisas, consegue armazenar os saves, salvar tudo, consegue armazenar jogos, só que quando a gente for jogar algum jogo, a gente tem que passar do HD externo para a memória interna do PlayStation 5, pro SD, né, pro SSD. Que senão o jogo não funciona, que todos os jogos aqui eles rodam a partir do SSD. E tem várias outras opções, galera. Uma opção aqui da tela e vídeo, para a gente ver a resolução, dá para a gente trocar o barulhinho, né, do toque dos botões pro PlayStation 1, pro modo PlayStation 1, modo PlayStation 2, PlayStation 3 ou 4, ou deixar o padrão mesmo. E assim vai, né, pessoal? Então o menu, assim, ele tem algumas coisas boas, né, mas tem algumas coisas ruins, que algumas funções ficaram escondidas, mas é questão aí de se adaptar, né? E agora, pessoal, vamos ver um jogo rodando, né, que eu achei bem interessante, que o SSD ele é muito rápido, galera. Os negócios carregam quase que instantaneamente. Então eu vou pôr um joguinho aqui, né, pra gente ver aqui, beleza? Então aguenta aí, galera, já volto. Então, galera, já coloquei aqui um jogo, né, coloquei o Astrobot, né, que o meu é o pack, né, que vem o Gran Turismo e o Astrobot, o meu é mídia física. Que nem eu falei, né, o único problema é que o leitor tá lá embaixo, né, então a menos que vocês coloquem ele na vertical ou coloquem um suporte mais inclinado, é um pouquinho dificultoso para colocar o jogo nele, né? Mas acostuma, galera, é questão de costume, mas não deixa aí de ser um ponto fraco, né? Então vamos curtir aí um pouquinho de Astrobot, né? Olha, é legal que tem os memory card, ó. Formato aí do memory card do Play 1. Vamos só pular aqui, né, galera? Só pra gente ver um pouquinho. É bem legal que esse jogo aqui é como se fosse um mascote, né, do Play 5. Então é bem interessante. Vamos pular aí de novo. Então tá aí, galera. Olha só, esse joguinho meu, eu tava muito ansioso por ele, que eu vi algumas gameplays. Eu achei bem interessante, né? Então tá aí, galera, né? O Play 5 funcionando aí de boaças. E pra voltar, né, só dá pra apertar aqui o botão da PS, né? Deixa eu ver.
E a gente consegue ver os status aqui, beleza? Bom, galera, e aí, o que vocês acharam? É uma super máquina, né, pessoal? É uma hiper máquina, né? Acabou me impressionando mais do que eu esperava. Porém, galera, como vocês sabem, né? Tem alguns pontos fortes e alguns pontos fracos, mas o PlayStation 5 Slim, pelo menos, ele tem bastante ponto a seu favor, né? O primeiro deles, com certeza, é a sua estética, né? A arquitetura do PlayStation 5 Slim, ela é muito linda, né? Ela é tão linda quanto do PlayStation Fat. E é legal que ele é tamanho reduzido, né? Comparado a um PlayStation Fat, mesmo assim, acaba sendo, vamos dizer assim, um pouquinho gigante. Mas assim, um dos pontos falhos, que nem eu disse no vídeo, que eu achei, é colocar o leitor lá embaixo, né, pessoal? Então, se ele não tiver na vertical, tem que colocar alguma coisa, algum suporte nas laterais para ele ficar um pouco mais alto, e assim dá para encaixar o jogo de boas, porque senão o leitor fica lá embaixo, né? E com relação aos menus, né, que trocaram algumas coisas de lugar, mas algumas coisas facilitaram. No fim das contas, galera, vale muito a pena pegar o PlayStation 5. Eu, assim, no início eu não estava tão afim de pegar, mas conforme foi passando o tempo, surgiram aí outros jogos que eu fiquei com vontade de jogar, né, que vão acabar saindo para ele e para as principais plataformas, alguns exclusivos dele. Por exemplo, o Astrobot, né, que é um jogo que eu tenho certeza que eu vou me divertir bastante com ele. E outros jogos retro gamers também que vão acabar saindo para ele. Então, galera, no fim das contas, recomendo demais. É uma hiper máquina, né, muito legal, que vale muito a pena. Então, assim, se vocês tiverem dúvida se vale a pena ou não juntar uma grana para pegar o PlayStation 5, né, que ele não é tão barato, vamos dizer assim, vale muito a pena, galera. Vocês vão gostar pra caramba. O espaço que ele tem no risco rígido, né, no SSD, vale muito a pena. Dá pra instalar bastante jogos, né? Então, e é legal que dá para colocar um cartão SD depois, né? Um cartão SD interno. Com relação ao HD, galera, não vale tanto a pena colocar um HD externo, porque é aquela coisa, né? O HD externo ele só vai conseguir armazenar arquivos, saves. Dá para armazenar jogos também, mas lembrando que quando você armazena jogos no HD externo, sem ser no SSD, você vai ter que passar pro SSD do PlayStation 5 para poder executar. Então o aparelho não é igual ao PlayStation 4, que executa, né, o jogo direto do HD para onde você passou. Não, ele faz uma cópia, mas você tem que jogar de novo pro SSD do console para poder executar os jogos. Agora, com relação a saves, fotos, galeria, não tem problema nenhum, dá para passar. Só a questão de jogos que não dá, infelizmente, né? Porque agora a gente já tá lidando com uma nova tecnologia. É uma coisa que eu quero fazer mais para frente, galera. Como eu peguei agora o console, então vai dar ainda para fazer bastante coisa. Aí mais para frente eu pego um SSD, né, para colocar internamente, aumentar a memória ali para 2 teras, né? Então já mais para frente eu vou pensar nisso, mas por enquanto vai dar para se divertir tranquilamente, beleza? E aí, galera, eu consegui esclarecer algumas dúvidas aí para vocês, né, com relação ao modelo, com relação ao desempenho. Vocês têm alguma dúvida? Deixem aí nos comentários, beleza? E no mais é isso, pessoal. Espero aí de coração que vocês tenham gostado. Se gostarem, já sabem, deixa aquele like maroto, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Falhou e fui!